Olá, pessoal! Vamos lá, de 4 de maio a 13 de outubro de 2025, o planeta Plutão vai ficar retrógrado, tá? Isso é um movimento bastante comum, os planetas costumam ter esse movimento de retrogradação, e ele fica de 5 a 6 meses em movimento em retrogradação, retrógrado. Na prática, o movimento de retrogradação de um planeta ele não existe, tá? Ele é uma ilusão de ótica. A partir da perspectiva da Terra, quando a gente olha da Terra, a gente tem a impressão de que o planeta está andando para trás. E na verdade não, tá? Ele está no seu movimento natural, só que a gente tem essa perspectiva, tá? E é sobre isso que eu quero falar. Como que a gente pode sentir os efeitos de Plutão em Aquário retrógrados e como a gente pode trabalhar conscientemente isso? Mas antes, deixa eu começar, eu vou me apresentar. Meu nome é Ellen Reis Mourão, eu sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Eu trabalho com tarô, baralho cigano e runas também. Me sigam em outras redes sociais, como o TikTok, o Instagram, onde eu produzo outros tipos de material, principalmente dentro da psicologia analítica de Carl Jung. E se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe e me siga para receber as notificações, principalmente da astrologia. Pois bem, voltando à retrogradação, a gente tem essa impressão aqui da Terra, mas é um movimento simbólico, tá? Que significa rever, reolhar, voltar para trás, né? Então, os assuntos ligados àquele planeta, eles voltam para trás. Então, a gente tem que rever, reolhar, repensar, parar e refletir sobre aquilo, né? No caso de Plutão, questões ligadas a controle, manipulação e principalmente poder. Vamos falar um pouquinho de Plutão. Plutão recebe o nome do deus do submundo, do mundo dos mortos, o deus romano Plutão, que está ligado ao inconsciente, ao mundo das almas, o mundo do invisível. Ele é o último planeta, pelo menos até então, que a gente saiba, do sistema solar, então é o que menos recebe luz do Sol. É um planeta lento, extremamente lento, então ele está ligado muito mais a processos coletivos do que pessoais. Então os efeitos de uma retrogradação de Plutão, eles são sentidos muito mais num nível coletivo do que num nível pessoal. Quem pode sentir um pouco mais isso num nível pessoal? Pessoas que têm planetas pessoais em Aquário, como Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Essas pessoas podem sentir, principalmente se tiver por graus afetando, né? Plutão voltando e pegando esses planetas pessoais, então essas pessoas vão sentir um pouco mais, tá? Se você não tem nenhum planeta em Aquário, tá? Como que você pode sentir o movimento de retrogradação de Plutão no seu mapa, na sua vida pessoal? Dá uma olhada em que casa astrológica você tem o signo de Aquário. Eu vou deixar aqui embaixo nas descrições o meu vídeo onde eu falo das casas astrológicas para vocês entenderem o significado de cada um. E os temas daquela casa vão ser revistos, reolhados, transformados por Plutão, tá? Então, tentem aplicar o que eu vou falar nesse vídeo de uma forma pessoal para você, através do seu mapa, da casa astrológica onde vai cair o movimento retrógrado de Plutão. Ok? Vamos lá então? Então, como eu disse, Plutão rege o signo de Escorpião para nós. Ele está associado então ao inconsciente, aquilo que a gente não vê, mas também a processos de crise, morte e renascimento, sexualidade e principalmente manipulações e poder. Em se tratando de um planeta lento e coletivo geracional, o que a gente pode ter aí? Voltas, retrocessos ligados a movimentos inconscientes de massa. Carl Jung fala sobre contágios psíquicos, que a massa, né, o coletivo, ele tem uma força atratora muito grande. É como quando você está, por exemplo, num jogo de futebol no meio da torcida. Quando você já está gritando, você já está xingando o juiz, você vai nesse movimento. E o que a gente pode rever, então, enquanto indivíduos? A gente pode tentar ressignificar, reolhar para movimentos se conscientizar do quanto você está sob efeito manada.
tá? O quanto talvez a gente repita de forma inconsciente, como se fosse papagaios, né? Aquilo que a gente, que tem essa força do coletivo. Não é fácil, tá, gente? Não é um processo fácil. Mas é importante para a gente reolhar, de repente, para questões que vão voltar, tá? Passado, retrogradação, ligados a dinâmicas de poder, a dinâmicas inconscientes, principalmente do coletivo. A gente está falando de Aquário. Então, por exemplo, Aquário é um signo visionário. Vou dar um exemplo aqui, um signo voltado para o futuro, para frente, tá? No movimento de Plutão retrógrado, a gente pode trazer uma coisa que pode parecer um movimento inconsciente, quando você vê, você já está dominado por aquilo, de algo que parece ser muito visionário, que muito voltado para o futuro, mas é totalmente retrógrado aquilo, tá? Totalmente manipulativo, né? E totalmente retrógrado, não tem nada de visionário, não tem nada de futuro nisso, tá? Ou a gente pode, por exemplo, Aquário tem a ver com fraternidade, com igualdade, com liberdade, tá? Movimentos que são extremamente manipuladores, manipulatórios, né? E que tem toda essa sutileza inconsciente que a gente acaba caindo, tá? E que não tem nada de liberdade, muito pelo contrário, é extremamente manipulativo e nós ficamos muito mais presos em ideias e conceitos, que tem tudo a ver com Aquário, que é um signo de ar fixo, a gente fica nessas ideias e até preconceitos que a gente acredita que seja de igualdade e de liberdade. Ok? Então a gente tem também aqui um chamado para a gente encarar as sombras coletivas, tá? Principalmente em Aquário, padrões coletivos, padrões que ficaram lá no fundo do inconsciente e esses padrões coletivos vindo com tudo, tá? A gente revivendo padrões antigos, retrógrados pra caramba, mas que tem aí ligações com traumas coletivos do passado, ok? Vamos lá, o que a gente pode olhar além dessa questão de poder, né? Então, assim, em Plutão e Aquário, a gente tem a ideia do poder do povo, do poder do coletivo, do grupo, né? Mas com o movimento retrógrado, a gente pode, do lado positivo, rever o quanto esse coletivo teve força de transformação, né? Desde que a gente se liberte desses padrões. No nível pessoal, você pode observar o setor onde está esse Plutão retrógrado e observar as dinâmicas de poder. Perceber onde você está cedendo ou sendo abusado, ou onde você está exercendo um movimento de manipulação e abuso, porque nós também temos as nossas sombras e a gente pode ser tóxico e manipulador também. Onde, em que setor isso está acontecendo, ou você está se permitindo e cedendo numa dinâmica de poder injusta. A gente pode também perceber no nível pessoal, no setor em que casa você, né, na casa onde você está, traumas do passado. Então, por exemplo, se você tem numa casa 1, é ligado a você na sua infância, a sua identidade, a sua autonomia, tá? E assim por diante. Por exemplo, uma casa 2, rever os seus valores. Que traumas ou que padrões inconscientes você precisa se libertar ligados aos seus valores, a dinheiro, etc. e tal, tá? Plutão também convida a uma morte simbólica, tá? No setor onde esse Plutão está passando, é onde há um convite para deixar morrer questões que te prendem. Como ele está em Aquário, é deixar morrer o que está no passado para que esse futuro se construa, tá? Um novo futuro, né? Para que morra esse antigo na sua vida, tá? Ligados aos temas associados a essa casa onde está passando Plutão, tá? Além disso, durante esse período, alguns segredos ocultos ou verdades que estavam ocultas podem vir à tona. A gente pode ver isso tanto no coletivo, num sentido do coletivo, trazendo aí esses segredos. Eles podem ser internos, coisas ligadas assim, coisas
segredos que você esconde de você mesmo ou externos, né? No nível coletivo a gente pode ver padrões aí, coisas ocultas vindo à tona, ligados a questões aquarianas, como eu já disse, sobre o coletivo, sobre grupos. Também sobre uso de tecnologia, tem tudo a ver com aquário. Eu acho que é um bom momento também para a gente rever a questão do uso da IA, o uso da tecnologia, né? Padrões manipulativos, a gente observar, falar, debater, conversar sobre isso. Dependências, né, de redes sociais, a nossa individual, a coletiva, etc. São bons temas para a gente refletir e debater sobre esse período. Mas esse é um ótimo período para a gente conseguir romper com padrões tóxicos. Qualquer tipo de padrões, sejam relações opressoras ou nós, na nossa própria autoopressão, muitos de nós, né, principalmente se você tiver com o trânsito de Plutão na 1, o quanto você se auto-oprime. Né? Ou no trânsito de Plutão na 7, o quanto você oprime o outro, ou o outro te oprime, né? Ou a gente com a gente mesmo, né? Iniciar uma terapia, um processo de autoconhecimento, e o quanto nós somos seres coletivos, estamos mergulhados nesse coletivo, e o quanto a gente se deixa influenciar de forma opressora ou que vai contra aquilo que a gente realmente acredita. Lembrando que o signo oposto a Aquário é Leão, e nós estamos aí com uma lua crescente em Leão no momento, fazendo a gente olhar para a nossa individualidade, para quem nós somos, para nosso valor, para nossa realeza, para aquilo que nos torna únicos. Então, muitas vezes, movimentos inconscientes coletivos, nós somos arrastados por eles, e são movimentos coletivos que não tem nada a ver com o que é genuíno em nós, que é o oposto, que é Leão. Pessoal, me conta aqui como você já está sentindo os efeitos de Plutão, onde você tem Aquário, se você tem algum planeta em Aquário, tá bom? E se você está sentindo alguma transformação na sua vida, comenta aqui para mim. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.